A seguir, os casos de dengue estão aumentando em vários estados do país. E o alerta é redobrar os cuidados com o mosquito Aedes aegypti. Ainda mais porque ele também transmite outras doenças, como a zika e a chikungunya. Entenda mais sobre essas doenças e sobre as pesquisas que a Universidade Federal de Goiás tem desenvolvido sobre o tema. Fique com a gente, o Mundo UFG está só começando. Olá para você que nos assiste pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje visto um vestido preto com balinhas brancas. Estou de pé aqui no cenário do Mundo UFG e atrás de mim há uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida em tonalidades de amarelo, verde e vermelho. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que usa óculos. Bom, agora eu me encaminho para me sentar e conversar com os nossos entrevistados. Eles aparecem em duas telas ao meu lado direito. Bom, e para falar sobre esse aumento de casos de dengue em Goiás e no Brasil, nós vamos conversar com João Bosco Siqueira, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos escuros e barba que começa a ficar branca. Olá, professor João Bosco, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós também vamos conversar com a Mariana Tassara, que é médica infectologista do Hospital das Clínicas da UFG. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Mariana. Bem-vinda ao Mundo UFG. Oi, Camila. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, queria começar com você, Mariana, para a gente explicar primeiramente uma coisa que eu destaquei no começo do programa, mas que é bom a gente falar, né? O Aedes aegypti é transmissor de diferentes doenças, né? Como a dengue, a zika, o chikungunya e até mesmo a febre amarela, se não me engano. Explica pra gente um pouco disso, Mariana. Sim, o Aedes aegypti pode então transmitir outras arboviroses, né? Doenças do mosquito. Então, não só os casos de dengue pode aumentar com o aumento do criadouro do mosquito, como zika e chikungunya. O da febre amarela é o mosquito Anopheles, que transmite em maior escala. Então, da febre amarela tem um vetor um pouco diferente da dengue, mas dengue, zika e chikungunya são transmitidos pelo Aedes aegypti. Professor João, em relação a esse aumento no número de casos, a gente vai conversar um pouco mais também no próximo bloco com um representante da Secretaria Municipal de Saúde, mas há um aumento aí de mais de 300% de 2021 para 2022 na ocorrência principalmente da dengue, né? Nesse caso, desse dado que a gente está citando. O senhor poderia tentar explicar para a gente por que está aumentando assim esses casos? Segundo informações, entre os últimos 5 anos, 2022 é o ano com o maior número de casos. O que pode estar acontecendo? Camila, essa, na verdade, é uma ótima pergunta, porque quando a gente imagina o universo de dengue, a gente tem 4 sorotipos diferentes do vírus, dengue 1, 2, 3 e 4. Quando a gente vê, historicamente, esses grandes aumentos, é porque a gente saiu de uma predominância de um desses sorotipos para outro. Mas de forma muito curiosa, na verdade, né? Durante a década de 2010, quase inteira, a gente teve o predomínio do dengue 1 no país, inclusive aqui em Goiás. No final da década de 2010, a gente passou a ter o predomínio do dengue 2. E em 2022, dengue 1 volta a ser o sorotipo predominante para a gente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente entende que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, tem imunidade contra o vírus permanente, ou seja, se eu tive dengue 1, eu vou estar protegido contra a dengue 1 por um longo período da minha vida. Como é que a gente explica eu ter quase uma década de dengue 1,
ter uma pausa de 2, 3 anos com dengue 2 e voltar a ter dengue 1? Essa é uma pergunta que a gente não sabe explicar bem ainda. A gente está conduzindo alguns estudos para tentar entender isso. E não é só aqui, Brasil. Isso aconteceu nas Américas como um todo. A gente quase não tem dengue 3 e dengue 4. É um ciclo muito longo de dengue 1 e dengue 2. E não há a inserção de nenhum novo tipo de vírus ou até mesmo mutação. A gente ouviu falar muito, né, nos últimos anos sobre mutação, sobre variantes, subvariantes, né, referentes ao novo coronavírus, vírus causador da Covid-19. No caso da dengue, há isso também? Há variantes? Há reinserção de outros tipos de vírus que possam também aumentar o número de ocorrências? Ótima pergunta. A gente sempre fala de 4 sorotipos. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que dentro de cada um desses sorotipos eu vou ter 4, 5, 6 genótipos diferentes. É como se fossem pequenas variações daquele vírus. Ano passado, a gente identificou, aqui em Goiás, um genótipo novo do dengue 2. Mas ele não predominou. Então, esse aumento de 2022, ele não é por conta de nada assim. Mas a vigilância, qual dengue está circulando e, inclusive, qual genótipo. Porque mudança no genótipo, né, nesse subgrupo de cada vírus, pode levar a um aumento, inclusive, de casos mais graves. A gente já viu isso anteriormente, inclusive aqui no Brasil. Em 2008, no Rio de Janeiro, a gente viu que, pela primeira vez, metade das internações de 2008 aconteceram em menores de 15 anos de idade. A gente nunca tinha visto isso. Aqui em Goiás, a gente nunca viu isso. Então, é fundamental identificar essas não são exatamente mutações. Essas são linhagens do vírus que a gente já conhece ao longo do tempo e que circulam em diferentes áreas do mundo. Quem leva vírus de um lugar para o outro somos nós, são seres humanos. Então, alguém que viaja, volta infectado, a gente viu isso demais com o Covid. A mesma coisa acontece com arbovírus também. Vou voltar a palavra para Mariana. Mariana, já que a gente falou dessas 3 doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes aegypti, né? Zika, chikungunya e dengue. Dá para diferenciar os sintomas? Quando eu sinto sintomas, é necessário que eu vá fazer um exame para identificar se é dengue, se é zika, se é chikungunya, tanto para o tratamento quanto também para registro, né, notificação de casos. Explica para a gente, primeiro sobre sintomas e depois sobre testagem. Bom, os sintomas, principalmente nos primeiros dias da doença, se misturam, né? Febre, dor articular, que a gente chama de artralgia, as juntas doem, às vezes mancha no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia, vão se misturando. Mas nesses primeiros dias, a gente já consegue fazer uma testagem até o 3º, 5º dia para a dengue, que a gente chama de antígeno NS1, que é coberto por convênios e tem no SUS. Então, a gente consegue, nos primeiros dias, pelo menos excluir, confirmar dengue, porque o exame negativo não vai excluir. Aí, depois disso, a gente consegue testar, depois do 7º dia, com a sorologia para chikungunya, dengue e zika, para a gente tentar, então, fazer o diagnóstico. O quadro clínico pode caminhar para alguns diagnósticos, mas a gente só consegue confirmar com os exames, porque acabam que se misturam mesmo. O que ajuda muito é a epidemiologia. Então, como os casos de dengue, por exemplo, em 2022 estavam muito altos, a maioria dos pacientes que a gente testou, lógico que já fecha o diagnóstico somando a epidemiologia de dengue, mas a gente também teve zika e chikungunya em menor proporção. Então, depois de 7 dias, voltando à testagem, a gente consegue fazer sorologia de dengue, chikungunya ou zika, lembrando que a sorologia é disponível no SUS e alguns convênios de dengue, chikungunya, mas zika não. Os próprios planos de saúde não cobrem, só para gestante, pelo risco de transmissão vertical e microcefalia no bebê. Então, assim, o diagnóstico de zika a gente pode falar que fica subnotificado. Às vezes, quando as sorologias dão negativo, vai entrar como uma virose qualquer por falta mesmo do exame sorológico. E é super importante confirmar esse diagnóstico para esse ponto da epidemiologia, da gente saber quantos casos. E também é importante procurar o sistema de saúde, de alguma forma privado ou público, no início da doença, porque todas essas doenças, quando bem conduzidas,
tem menos mortalidade, letalidade, ou seja, menos risco de internar, menos risco de morrer, porque precisa de hidratação precoce, medicações corretas. Então, precisa procurar o médico, ainda que pense, uma dengue é bobeira, eu vou ficar em casa, tomar Gatorade, repouso. É importante não só o diagnóstico, do ponto de vista epidemiológico, mas também do ponto de vista de conduta clínica. Saber quando que é sinal de gravidade, quando precisa internar, para evitar Acho que travou um pouquinho a Mariana, não sei se ela nos escuta, se vai voltar. Mariana está nos escutando, né? Voltou, deu uma travadinha, mas voltou. Vou fazer uma outra pergunta para você, para depois voltar para o professor João. Você falou que inicialmente os sintomas se parecem, né? Mas entre essas 3 doenças, há alguma que, não vou conseguir falar essa palavra, alguma que necessite de mais cuidado, que possa gerar casos mais graves ou que necessite de mais atenção médica? Você disse que é importante avaliar sempre, buscar o médico para se hidratar, mas dentre essas 3, há alguma que a gente precisa ficar ainda mais atenta? Sim, dentre as 3, a que tem maior potencial de gravidade é a dengue, que pode se agravar fazendo um choque que a gente chama hipovolêmico, que antigamente se chamava de dengue hemorrágica, mas na verdade a gente sabe que não morre pelo sangramento, né? O sangramento é um dos sintomas da dengue, mas o que mata é o choque hipovolêmico, é a desidratação causada pela falta da hidratação precoce. Logicamente, tem gente que vai fazer todo o tratamento correto e vai evoluir a óbito porque é uma resposta do sistema imune, mas a maioria, se hidratado precoce de dengue, teria menos potencial de gravidade. Das 3, a mais grave é a dengue, mas existe óbito tanto com zika quanto chikungunya, dependendo da imunologia e também dos cuidados que ele teve, se muito tardio. Professor João, queria também que o senhor falasse um pouquinho disso, né? A gente falou inicialmente da dengue, queria que o senhor falasse dos riscos da dengue, porque pelo menos as pessoas que eu convivo parece que é uma doença meio sazonal, igual gripe, né? Tô com dengue, parece que não é uma coisa tão grave assim, porque a maior parte de nós já foi infectado pelo menos uma vez, conheço gente que já foi infectado mais de uma vez. Queria que o senhor ressaltasse a importância, né, dos cuidados em relação à dengue e também à zika e à chikungunya. E eu vou pegar essa frase que você fez. Eu conheço pessoas que tiveram dengue. Bom, quem já teve dengue não quer ter de novo. Isso é claro, a pessoa se sente muito mal. Você tem dores por todo o corpo, prostração. É algo muito interessante, assim, a sua cabeça funciona perfeito. Você pensa, eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Só que o seu corpo não segue. Ele não consegue fazer isso. Na prática, o que a gente viu esse ano foi um ano que teve, pela primeira vez, mais de 1.000 óbitos no Brasil. Mais de 1.000 pessoas morreram. Isso parece pouco quando eu penso na quantidade de pessoas que morreram por Covid. Mas não é, são 1.000 pessoas. E como a Mariana colocou muito bem, a gente trata esses óbitos por dengue como óbitos que são evitáveis. Covid, os casos mais graves, eram muito difíceis de serem conduzidos para salvar a vida dessas pessoas. Para dengue, não. Dengue, a gente consegue salvar a maioria das pessoas. Então, o que acontece? Se a pessoa pensa que, procurar a unidade de saúde, o que pode acontecer com ela? Ela chegar já num estágio muito avançado da doença e ser muito mais complicado fazer o tratamento. Como a Mariana colocou, a hidratação é fundamental. Essa talvez seja aquela mensagem que a gente precisa falar o tempo inteiro. Se você é um caso suspeito de dengue, você precisa fazer uma hidratação em casa, oral, água, bebidas isotônicas, água de coco, soro caseiro, mas a gente precisa fazer isso e fazer bem. Mais de 1.000 pessoas morreram. Posso ter óbitos por chikungunya e por zika? Posso. Mas eles são menores, o risco de dengue é muito maior. Então é fundamental a gente ter essa noção. Caso suspeito de dengue, pensar em hidratação o tempo inteiro. Para que mesmo se eu evolua de forma mais grave, eu chegue melhor na unidade de saúde e tenha um risco menor de óbito. Citei terceiros, mas eu já tive dengue e não quero ter de novo realmente, professor João. É uma situação extremamente dolorida, sofrida. Espero aí que a gente consiga, né, falar em outro momento de redução de casos, menos casos. Mas, Mariana, queria falar
já que a gente está citando muito também a questão da Covid, né? Porque acredito que é a doença que nesse momento mais assusta as pessoas, né? Durante mais de 2 anos vivendo essa pandemia, quase 3, né? Nesse ano. Dá para confundir dengue com Covid? O que que diferencia dengue com Covid? O que fazer se você tiver suspeita de uma das duas, né? Quais ações devem ser feitas para que você possa tratar corretamente, né, notificar o estado da ocorrência também de dengue ou de Covid? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, pode confundir, porque a gente pode ter as duas doenças ao mesmo tempo, pode ter. E aí os sintomas, o que vai diferenciar é que, além da dor no corpo, a dor no músculo, dor de cabeça, náusea, vômito, que pode estar nas duas doenças, a gente vai ter um quadro respiratório na COVID. Então, de alguma forma, você vai ter ou tosse, ou dor de garganta, a febre seria comum nas duas. E aí, quando está associado um quadro álgico ou lesão de pele muito forte, a gente e o quadro respiratório, a gente pede, além do PCR para COVID ou teste rápido de antígeno para COVID, o exame de NS1 para dengue, que é o antígeno nos primeiros dias, porque se tiver positivo, pode ter associação das duas doenças. Então, acaba assim que um quadro respiratório com um quadro associado de febre persistente, dor articular, mialgia, a gente tem que pensar em dengue, principalmente nesse ano que passou, a gente viu essas associações pelo aumento de casos de dengue importante e vivendo na pandemia, e creio que quando a gente sair do estado pandêmico, né, o Covid vai ficar como uma gripe, então os diagnósticos também vão poder se sobrepor, né, Covid e dengue, porque a gente vive também numa área endêmica de dengue, principalmente falando em Goiás e de todo o Brasil. Então, quadro respiratório, mas com esses quadros mais prolongados ou intensos de artralgia, mialgia, lesão de pele, febre persistente, a gente tem que pensar nas duas viroses concomitantes e consegue PCR e NS1, ou a sorologia para dengue, associar as duas doenças, mas sempre pensar na clínica, porque lembrando que às vezes o NS1 pode ser um falso positivo, um exame isolado, e principalmente a sorologia de dengue, se a gente teve dengue às vezes há 2, 3 meses atrás, ela pode manter um IgM positivo, sustentado. Então, às vezes, a gente não tem um quadro agudo das duas doenças, mas teve uma dengue passada que o paciente às vezes nem fez um diagnóstico e agora seria um COVID atual. Então, tem que saber também interpretar isso, os exames baseados na clínica. E, Mariana, é preciso tomar cuidado com medicação também, né? Há casos agravados de dengue, até que podem levar a óbitos, que podem ser causados por um uso incorreto de medicação, né? Nesse caso aí, que a pessoa com vários sintomas, não sabe se é dengue ainda, não sabe se é Covid, não fez exames, mas muitas vezes acaba se automedicando para uma dor, para uma febre. É preciso tomar muito cuidado para que não haja um agravamento do quadro. Sim, com certeza. É importante lembrar que um quadro viral que ainda não seja definido, a pessoa usa apenas analgésicos simples para cortar dor e febre. E evite o uso de anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios, eles podem piorar as doenças virais. Por exemplo, na dengue, eles podem causar o quê? Precipitar hemorragias ou mesmo causar hemorragias que não iam ter. Hemorragias, por exemplo, vomitar com sangue porque o estômago sangrou pelo uso do anti-inflamatório. Então, assim, os anti-inflamatórios são contraindicados na dengue, devem ser usados só os analgésicos, e por isso, nessa fase inicial, a gente recomenda que não use, porque se for dengue, nós vamos recomendar sempre só analgésicos. E no caso da Covid, na dúvida também, não usar o corticoide precoce, que também corticoide não é uma coisa que os médicos ou as pessoas têm costume de se automedicar para dengue. Mas o anti-inflamatório é comum, porque às vezes você está com muita dor, não vai querer um analgésico, acha que é fraco, então acaba comprando anti-inflamatório. Principalmente a Covid na cepa Omicron, que tem muita dor de garganta, e as pessoas querem, além de usar antibiótico para dor de garganta, anti-inflamatório para melhorar a dor. E aí isso pode piorar se for uma dengue ou uma dengue associada à Covid. Então, a automedicação sempre é um risco e sempre em casos de dúvida de virose não usar nem corticoide precoce e nem anti-inflamatórios. Professor João, para finalizar esse bloco, Covid associada à dengue, a gente sabe que os dois vírus circulam, que as pessoas também circulam agora já sem quase nenhuma medida, né, de restrição imposta. Nesse caso de doenças associadas como a dengue e a Covid, aumenta o risco de sequelas, de óbito, de complicações?
gente não viu muito isso na prática. A imensa boa notícia que a gente tem hoje é que a gente tem uma parcela muito boa da população já vacinada contra a Covid e que já diminui muito os riscos de casos mais graves. Está em risco. Você precisa se vacinar. Então é sempre importante lembrar isso. Muita desinformação sobre as vacinas, mas as vacinas protegem muito, especialmente contra doença grave. Mas é fundamental também ter esse acompanhamento médico. A gente está falando de medicina. Medicina não é uma ciência exata. O que aconteceu com uma pessoa não é exatamente o que pode acontecer com outra. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção. Os pacientes têm que ficar atentos, buscar assistência médica para que o médico possa orientar da forma correta cada um desses casos. Bom, vou me despedir da Mariana. Muito obrigada pela sua presença, viu, Mariana, pelas suas explicações. A gente segue no próximo bloco falando ainda de dengue com o professor João e com um novo convidado. Muito obrigada, viu, Mariana? Espero que a gente possa receber você novamente para falar também de outras temáticas. À disposição. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mariana. Bom, eu espero que você continue com a gente e acompanhe mais informações e orientações a respeito da dengue e também alguns dados a mais sobre esse aumento de casos da doença no Brasil e em Goiás. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Ciência, educação, cultura, informação, lazer e cidadania. Há mais de 25 anos, a Fundação RTVE traz tudo isso e um pouco mais para você. Uma fundação de apoio à Universidade Federal de Goiás e a outras entidades públicas e privadas. A RTVE realiza com excelência e transparência a gestão administrativa e financeira de projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional e tecnológico nas mais diversas áreas do conhecimento. Também oferece serviços de produção audiovisual e, por meio da TV UFG, emissora educativa e cultural gerida pela Fundação, a RTVE promove ações que visam a valorização da educação, ciência e da cultura. A RTVE possui uma equipe qualificada e profissional que trabalha pelo conhecimento científico e sabe da importância para o desenvolvimento da sociedade. Traga seu projeto para a Fundação RTVE. Aqui tem gestão de projetos com carinho. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro.
Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Nesses canais você pode conferir o nosso conteúdo, curtir, comentar e compartilhar as postagens e também interagir com a gente. E nós voltamos a falar sobre o aumento de casos de dengue aqui em Goiás e também no Brasil. Estamos conversando com o professor João Bosco Siqueira, que é do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. E agora nós recebemos o nosso novo convidado, o Wellington Rocha, que é gerente de controle de animais sinantrópicos da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ele se descreve como um homem moreno, de estatura média, olhos claros e cabelos curtos. Olá, muito obrigada pela sua presença, Wellington. Olá, boa tarde, Camila. Muito obrigado pela oportunidade da participação. Boa tarde, João. Bom, Wellington, antes da gente partir para o nosso tema, eu vou tirar uma dúvida que acredito que os nossos telespectadores estão tendo nesse momento. O que são animais sinantrópicos? Animais sinantrópicos se adaptaram ao meio urbano. Podemos citar os pombos, morcegos, nós podemos citar os escorpiões, ratos, baratas, até mesmo os próprios mosquitos, né, que se adaptaram ao meio urbano, são considerados animais sinantrópicos. Obrigada pela explicação. E agora falando especificamente aí dos mosquitos. A gente está falando desde o primeiro bloco do Aedes aegypti, da transmissão, da dengue, né, principalmente, além das outras enfermidades que esse mosquito pode transmitir, e do aumento de casos no estado de Goiás, na cidade de Goiânia. Queria que você falasse um pouquinho disso, Wellington. Quais são os dados oficiais? O aumento foi realmente drástico entre 2021 e 2022? O aumento de mortes também foi alto? Explica pra gente. Geralmente, quando nós estamos com um dado epidemiológico num determinado ano, ele reflete positivamente ou negativamente em relação ao ano anterior. Nós tivemos grandes problemas, né, de pandemia, que a gente teve que adaptar uma nova realidade, não estava mais adentrando aos imóveis, nós estávamos totalmente amarrados para poder fazermos todas as nossas atividades de controle vetorial devido a essa questão da pandemia. Quando você tem esse um ano atípico, como nós tivemos em 2021 e 2022, então a gente realmente vai ter aí uma explosão, né, no caso de dengue, principalmente que se trata de uma doença vetorial e que depende de um mosquito que está extremamente urbano, e para ele foi bastante benéfico, né, essa questão da pandemia, porque nós ficamos impossibilitados de realizar todos os nossos trabalhos no controle vetorial. Em 2022, nós tivemos mais de 59 mil casos notificados e tivemos mais de 43 mil casos confirmados e com 43 casos de óbito. Isso realmente é preocupante, é um número alto,
né? Mas a secretaria ela está atenta, retomando todos os nossos trabalhos de controle vetorial, né? Que tanto dengue, zika ou chikungunya são doenças de características vetoriais, ou seja, é necessária a participação do mosquito na transmissão. Então, todo o controle dessas doenças, elas estão voltadas realmente no controle populacional do mosquito da espécie Aedes aegypti. Então, a gente já está com todos o nosso efetivo, voltou todo o trabalho normal, mas isso, infelizmente, não tem impacto de imediato, ele é de médio a longo prazo, mas a gente já está retomando as nossas visitas domiciliares, tecnologias avançadas, armadilhas, para poder identificar áreas com maior ocorrência, melhorando as nossas estratégias. Nós estamos com toda a nossa controle, o nosso controle Wellington, eu vou te interromper só um pouquinho, aí a gente fala um pouquinho mais sobre essas ações, né, de controle daqui a pouco, só para passar um pouquinho a palavra também para o professor João, daqui a pouco eu volto, viu, Wellington? Antes de passar a palavra para o professor João, pedir desculpa para vocês, telespectadores e ouvintes. A gente está tendo um pequeno problema de internet hoje, como bem disse o Wellington, né, coisas que a pandemia nos gerou, né, o trabalho remoto tem as suas facilidades, mas também traz algumas limitações. A gente pede desculpa aí pelos problemas técnicos. Professor João, a gente falou sobre a importância da vacinação no bloco passado. O senhor destacou na última resposta que é importante se vacinar contra a Covid, até mesmo, né, para evitar casos sérios. E queria saber em relação à dengue, é uma doença que a gente conhece aí há várias décadas, né? Uma doença que em todos os anos aparece no noticiário, né? Um aumento de casos ou, né, a necessidade de cuidar dos nossos quintais, das áreas com água parada. Em relação a uma vacina contra a dengue, em que pé que isso está? Camila, vacinas contra a dengue é algo que essas vacinas estão sendo estudadas há quase 40 anos. A gente hoje tem uma vacina já disponível, só que ela só pode ser utilizada para quem já teve dengue anteriormente. Então, essa pessoa precisa ser testada para poder fazer essa vacina. E essa vacina protege muito bem contra casos mais graves de dengue. Por outro lado, a gente tem uma segunda vacina que terminou a fase de estudos com 5 anos de segmento, está hoje em processo de registro em vários locais do mundo. A União Europeia já aprovou o uso, os Estados Unidos seguem no mesmo caminho, tem países na Ásia que já vão começar a vacinação com essa vacina nova e que deve ter sido submetida à Anvisa aqui no Brasil para ser aprovada. A gente tem uma terceira vacina do Instituto Butantan, que ainda está na fase finalzinha de estudos, mas eles têm um desafio maior. Como esse estudo foi feito só no Brasil, e eu mencionei no bloco passado, a gente teve circulação basicamente de dengue 1 e dengue 2, talvez seja mais difícil entender como essa vacina do Butantan funciona contra o dengue 3 e dengue 4, porque a exposição a esses sorotipos foi pequena. A boa notícia é essa: 3 vacinas diferentes, com ideias diferentes, e que podem até talvez ser complementares no futuro. A gente precisa seguir com os estudos para ver. Bom, Wellington, você tinha começado a falar sobre as ações, né, que o poder público, principalmente a Secretaria Municipal de Saúde, né, quem você está representando hoje no nosso programa, tem feito para reduzir, né, a proliferação do mosquito. Queria que você citasse um pouco mais sobre essas ações, né? Agora é possível entrar nas casas, né, já que a gente passou esse período mais grave da pandemia. O que tem sido feito com outras ações também, né? Antigamente tinha o fumacê, ainda existe, não existe, existem outras medidas que estão sendo feitas também. E que você destacasse o que cada um de nós, né, como cidadãos, podemos fazer, tanto em relação ao nosso espaço quanto ao espaço do vizinho. Às vezes um lote baldio, uma casa abandonada, que podem gerar algum tipo de problema. Pois é, como eu estava falando, nós estamos com todo o nosso efetivo de agentes de combate a endemias que retornaram a fazer suas visitas domiciliares dentro da sua área de atuação.
Nós temos também o controle legal, nosso pessoal, né, da fiscalização, estão acompanhando esse trabalho, eles estão indo até o local das residências, nós estamos autuando, multando, enfim. Nós temos as nossas equipes de bloqueios de casos, né, que a gente não tem o fumacê veicular, mas nós estamos utilizando o fumacê. Nós temos equipes de visita, pontos estratégicos, que são aqueles lugares onde a probabilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti é muito maior, como borracharias, ferro-velhos, etc., mas ainda precisamos de mais. Nós precisamos ter ações multidisciplinares, multissetoriais. A gente precisa, principalmente, colocar na cabeça da população, né, que eles também fazem parte desse processo de controle vetorial. A biologia do mosquito permite totalmente que as pessoas façam uma vistoria pelo menos uma vez por semana dentro da sua residência, procurando ali locais aonde possa estar acumulando água e lembrando a população que qualquer coisa que possa acumular água servirá de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Então, a gente sabe da complexidade disso, principalmente agora que nós estamos no período chuvoso, que a disponibilidade de criadouros aumentam e muito. Então, a gente sabe que a população de mosquitos também pode aumentar, mas nós estamos entrando com projetos, nós temos um projeto da Fiocruz, que são as disseminadoras, a gente está com monitoramento de ovo-trampa, a gente vai entrar agora no mês de fevereiro. Tudo isso para a gente identificar as áreas de risco, as áreas onde a probabilidade de transmissão é muito maior. Nós estamos fazendo pesquisa viral junto à Universidade Federal de Goiás para saber de qual região a gente vai ter uma explosão de vírus e que tipo de vírus será esse. Enfim, nós estamos aí com a Secretaria Municipal de Saúde toda atenta, com seu efetivo, né, com seu pessoal, para a gente poder evitar uma epidemia, né, de dengue, que não é nada interessante para nós. Professor João, já que o Wellington citou essa parceria com a universidade, né, o senhor representando o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, um dos especialistas, né, vou dizer o maior especialista aí na dengue aqui na UFG, fala um pouquinho das pesquisas que são desenvolvidas e como que isso pode ajudar o poder público a pensar as políticas, né, que vão ser implementadas para prevenção dessa doença, para o combate ao mosquito. Explica um pouco para a gente o que a UFG tem auxiliado tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Secretaria Estadual. Ótima pergunta, Camila. Na verdade, a gente sempre pode olhar para as perguntas de formas diferentes, por ângulos diferentes. Como o Wellington falou, a gente pode olhar como a universidade pode ajudar a secretaria nas atividades de prevenção. Monitorar quais vírus estão circulando, isolando o vírus dos mosquitos, é algo que o IPTESP faz com a Secretaria de Saúde. Mas a gente pode ir muito além. Atualmente, a gente começou semana passada, na verdade, a conversar com a Secretaria Municipal para ver como a gente pode desenhar e avaliar a utilização dessas armadilhas para captura de mosquito, como o Wellington colocou. Eu falei anteriormente que, a gente tem uma dúvida muito grande, como é que eu tenho tanta gente ainda adoecendo por dengue 1? A gente está começando um projeto junto com a Secretaria de Estado da Saúde para entender o que são essas pessoas que adoeceram. Será que tem gente que adoeceu mais de uma vez no período de predomínio daquele sorotipo, do dengue 1? Ou seja, será que fizeram infecção 2 vezes pelo dengue 1? No primeiro ano da pandemia de Covid, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a universidade, fez vários inquéritos de soroprevalência para ver quantas pessoas já tinham anticorpos contra Covid. E a gente pediu autorização também para essas pessoas, naquele momento, para fazer testes para outras doenças, como Zika, como dengue. Muito provavelmente nesse ano a gente vai conseguir fazer os testes para dengue dessas amostras. Então a gente vai ter uma ideia de quanto
da nossa população já teve dengue anteriormente. Eu falei, tem uma vacina que só pode ser feita em quem já teve dengue antes. Então, ter conhecimento sobre esses cenários pode ver tanto doença quanto prevenção nessa integração da universidade com a Secretaria de Saúde do Estado, do município e outras instituições. Bom, Wellington, voltando a falar da prevenção e do combate, né, ao mosquito, queria que você fizesse um chamamento aí na população para permitir a entrada dos agentes de saúde, né, para também fazer o trabalho individual de observar o quintal, observar o local ali onde vive. Também se há locais de, por exemplo, pedidos de inspeção, né, nesses locais que podem ter criadouros, podem ser focos. Fizesse esse chamado para a população se atentar, já que a gente está em pleno período chuvoso, né, período de verão e chuva, duas combinações aí, né, o calor e a chuva, que podem auxiliar a proliferação do mosquito, né? Então, foi exatamente, eu vou até repetir isso, né, que nós temos que ter essa visão do multidisciplinar e também multissetorial, quando se trata de um trabalho com uma espécie de mosquito que é extremamente urbano. É necessário, sim, a participação efetiva da população nesses casos. A secretaria, o poder público, de uma forma geral, está com o seu pessoal em campo, trabalhando, seja na visita domiciliar, seja nos bloqueios de casos, seja nas visitas de pontos estratégicos, com o controle legal, enfim, né, fazendo a limpeza pública, isso é muito importante, mas é muito importante a participação efetiva da população. Porque é a população que está dentro do seu imóvel, o espaço. E a biologia do mosquito permite que ele, uma vez por semana, ele pode fazer uma vistoria no seu imóvel, olhar suas calhas, caixa d'água que se não está aberta, verificar alguma coisa que possa acumular água, não colocar os vasinhos com água, sempre com areia, optar pelas plantas que não acumulem água, né, que tem aquelas plantas que acumulam água, enfim, a população, ela pode ajudar e ela deve ajudar, porque ela é a parte mais importante nesse processo de controle do mosquito Aedes aegypti. Bom, acho que o Wellington tinha travado um pouquinho, mas acho que a resposta foi essa. Bom, vou agradecer aos dois pela participação. Muito obrigada, Wellington, por estar aqui esclarecendo para a população, né, as medidas de combate ao mosquito. A gente espera poder voltar em anos seguintes e falar de uma redução de casos, né, quem sabe. Camila, só um complemento, por favor? Claro. A população pode lançar mão, né, do nosso aplicativo Goiânia contra a Aedes, que está aí na loja de aplicativos, baixar, fazer suas denúncias. E nós estamos à disposição e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia agradece a participação nesse evento. Então, Goiânia contra a Aedes, tanto para iOS... Goiânia contra a Aedes. Tanto para celular com modelo iOS, modelo Android, é gratuito? Android, iOS, tá? Para todos. Tá certo, Wellington. Você que está nos escutando ou nos assistindo, baixa aí no seu celular para poder ajudar a Prefeitura nesse combate aos criadouros, né, do mosquito. Também, professor João, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Professor João, nosso parceiro aqui da TV UFG, está sempre nos explicando, nos orientando sobre várias doenças aí que são, infelizmente, né, recorrentes, incidentes aqui no estado e no país. Camila, sempre muito bom falar com você e com todos que estão em casa. E para quem está assistindo, eu deixo uma mensagem. Dengue não é uma doença benigna, gente. Dengue mata, mesmo que você não seja um caso mais grave, você vai se sentir muito mal. Então, foco na hidratação e foco nos cuidados em casa, porque é papel de cada um de nós. Tá certo, professor.
Bom, você que está aí nos acompanhando, ainda não estou me despedindo de você, não. A gente traz informações sobre as mudanças no passe livre estudantil e tem orientações importantes para os estudantes da Universidade Federal de Goiás. Então não sai daí, Mundo UFG volta rapidinho. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Ciência, educação, cultura, informação, lazer e cidadania. Há mais de 25 anos, a Fundação RTVE traz tudo isso e um pouco mais para você. Uma fundação de apoio à Universidade Federal de Goiás e a outras entidades públicas e privadas. A RTVE realiza com excelência e transparência a gestão administrativa e financeira de projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento institucional e tecnológico nas mais diversas áreas do conhecimento. Também oferece serviços de produção audiovisual e, por meio da TV UFG, emissora educativa e cultural gerida pela Fundação, a RTVE promove ações que visam a valorização da educação, ciência e da cultura. A RTVE possui uma equipe qualificada e profissional que trabalha pelo conhecimento científico e sabe da importância para o desenvolvimento da sociedade. Traga seu projeto para a Fundação RTVE. Aqui tem gestão de projetos com carinho. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG dessa terça-feira e agora o assunto é muito importante para os estudantes da Universidade Federal de Goiás e de outras instituições de ensino da região metropolitana de Goiânia. O passe livre estudantil mudou e a partir de agora passa a contar com um novo sistema de cartões. Os estudantes da Universidade Federal de Goiás e da Universidade Estadual de Goiás terão os cartões renovados automaticamente, já que o semestre letivo 2022/2 ainda não terminou, mas os estudantes de outras instituições têm que ficar atentos. Então, confira informações na nossa reportagem.
O estudante de licenciatura em letras da UFG, Marcos Soares, é um dos mais de 85 mil jovens do estado de Goiás que usa do passe livre estudantil para ir até a instituição de ensino onde estuda. Ele integra a coordenação do Diretório Central dos Estudantes da UFG, o DCE, e conta como a gestão se manifestou em relação à mudança do passe livre. O DCE, junto com a Superintendência de Juventude e APRAE, durante uma reunião, procurou priorizar os alunos da UFG na produção dos cartões. Porque quando nós iniciamos a primeira reunião entre PRAE e Superintendência de Juventude, nós tínhamos a notícia de que passaria-se um mês para os alunos poderem ter o cartão em mãos. E nós, junto com a PRAE e a Superintendência, chegamos ao resultado de pelo menos uma semana para que os alunos pudessem ter o novo cartão em mãos. O número de viagens por mês continua o mesmo. São 48, considerando idas e voltas diárias dos estudantes. Elas também continuam a não ser cumulativas, ou seja, não podem ser usadas fora do período original. Mas agora os créditos serão depositados de maneira pós-paga, diferente da dinâmica anterior. A mudança pretende solucionar problemas que aconteciam com o antigo sistema, como explica Ricardo Costa, superintendente da Criança, Adolescente e Juventude do Estado. Algumas inconsistências foram identificadas. Quando a gente percebe que 1, 2, 3 estudantes eles reclamam por alguma situação de recarga do cartão, é porque a gente deve agir, né? A partir do ano de 2023, todos os alunos beneficiários do passe livre estudantil precisam coletar um novo cartão. E especificamente, os alunos da UFG, eles já terão os seus recadastros realizados de forma automática pelo governo do estado para agilizar o processo e já a partir do dia 9 de janeiro poder ter o seu cartão, já coletar nessa semana inicial para já poder fazer o uso do cartão do passe livre estudantil. 12.810 estudantes da UFG terão o recadastro do passe livre estudantil feito automaticamente. Os beneficiados devem checar os seus e-mails cadastrados entre os dias 9 e 17 de janeiro para agendarem a entrega do novo cartão em uma das agências do VaptVupt. Os alunos da Universidade Estadual de Goiás também devem aguardar a comunicação oficial por e-mail para a retirada do cartão. Já aqueles que ainda não têm registro no passe livre ou não estudam nessas universidades devem fazer o cadastro ou recadastro manualmente no site da Juventude e agendar a retirada. A garantia de transporte gratuito é essencial para a permanência de estudantes na universidade, como avalia Jordana de Castro, diretora de Atenção Estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG. Se a gente pensar hoje no perfil do estudante da UFG, a maioria do nosso perfil, do nosso estudante, ele tem renda per capita, abaixo de um salário mínimo e meio. O passe livre estudantil foi uma conquista de muita luta do movimento estudantil para dar o direito para ele, para ampliar as condições dele ser estudante. Não basta, o sistema de cotas, não basta a aprovação desse estudante, a entrada dele na universidade, se a gente não oferecer condições para que ele possa permanecer e ter êxito em sua conclusão de curso. Se você tiver alguma dúvida em relação ao passe livre estudantil, ainda não recebeu o e-mail, se estuda na UFG ou na UEG, esse e-mail para recolher o novo cartão e precisa ter mais informações, você pode consultar um site, viu? Que é o site que eu vou falar para você agora e que vai aparecer aqui na tela. juventude.go.gov.br juventude.go.gov.br. Lembrando que se você não é da UEG ou da UFG, é necessário fazer o recadastramento e quem não tem matrícula em universidade ainda, até o momento, é preciso fazer, ou em escolas também, claro, preciso fazer o cadastramento. Fique atento, viu? Porque o prazo vai até o dia 17 e é muito importante para que você possa se locomover e se manter estudando. Confira agora as nossas dicas de eventos, ações e editais da UFG. Oi,
tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher branca com cabelos castanhos escuros e lisos, um pouco abaixo dos ombros. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Está aberto o processo seletivo para preenchimento de vagas para mestrado e doutorado em agronegócio. São ofertadas 8 vagas para mestrado e 4 vagas para doutorado. As inscrições vão até o dia 23 de janeiro e você pode acessar o edital e o link para inscrição no site ppgagro.agro.ufg.br. Entre os dias 23 e 27 de janeiro, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, o IPTESP, promove o curso de verão em Biociências e Tecnologia. O evento é gratuito e conta com uma programação dividida entre palestras e atividades práticas nos laboratórios do IPTESP. Você pode se inscrever e saber todos os detalhes do evento no site cvbiotech2023.wixsite.com. E para encerrar, estão abertas as inscrições para mestrado no programa de pós-graduação em Projeto e Cidade da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Serão 14 vagas distribuídas em 2 linhas de pesquisa e você tem até o dia 6 de fevereiro para se inscrever. Para acessar o edital, acesse projetoecidade.fave.ufg.br. E essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! Se você quiser ver ou rever qualquer um dos episódios do Mundo UFG, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e também ficam armazenados todos os programas, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser fazer uma sugestão de pauta, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela para você tirar uma foto, mas eu também vou falar ele para você. 629-9181-1406, 629-9181-1406. Você pode também baixar o nosso aplicativo. Vai aparecer um código digital, um QR Code aqui na tela. Você aponta o seu celular com o modelo Android para ele e baixa o aplicativo onde você pode assistir a programação ao vivo e também interagir com a gente. E eu fico por aqui, mas te convido a assistir o Mundo UFG de amanhã, 1h. E o tema é muito importante, viu? Saúde mental, já que nós estamos no Janeiro Branco. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Até lá!